Sejam bem-vindos, Patrícia e Diego Vieira, convidados hoje para falar sobre educação domiciliar, aqui no canal Vias Clássicas, Educação Clássica na Prática. Primeiro, eu gostaria que vocês se apresentassem, dissessem um breve resumo da atuação de vocês nesse campo da educação, do homeschooling, da educação domiciliar, que vocês têm feito, né, para que as pessoas conheçam, os que não conhecem vocês ainda, vocês saibam exatamente o que vocês fazem. Então, à vontade. Primeiro a Patrícia, né? Primeiro as damas, né? Por favor, Patrícia. Olá, muito obrigada, né? É uma honra estar aqui com vocês nesse canal que nós tanto apreciamos. Bom, eu sou a Patrícia Vieira, esposa do Diego Vieira, sou mãe educadora há mais de 13 anos. Nós temos os nossos trabalhos com o Educando para o Céu, livraria, editora, materiais, né? E nós temos atualmente 7 filhos. Então, nós vamos fazer aí uma ordem de escadinha, né, contando a idade dos nossos filhos. Nosso filho mais velho, primogênito, é o Igor, que atualmente está com 19 anos. Ele que foi o nosso pontapé para o ensino domiciliar, para o homeschooling, né? E ele já está formado agora, está fazendo faculdade, já é professor, empreendedor. Então, ele é o nosso fruto aí do homeschooling. Depois, segue a Kiara, que está com 15 anos. A Kiara também está despontando aí na sua vida acadêmica, profissional, empreendedora, e aí também seguindo os passos do irmão, como professora, dando aula também. Seguido da Kiara, nós temos o Thomas, que tem 13 anos. Depois vem o Felipe, que está com 7 anos. O José, que tem 5 anos. O Francesco, que tem 3 aninhos. E o nosso caçulinha, que é o Augusto, que está com 1 aninho agora. Bem, só esse exercício de decorar os nomes e as idades de tantos filhos já é um bom caminho, né, para exercitar a memória. Exatamente. Tática. Estava pensando nisso agora. Diga então, Diego. Bem, eu sou Diego Vieira, esposo da excelentíssima senhora Patrícia Vieira, né? Pai desses 7 lindos filhos que ela citou aqui. Também sou atualmente presidente da APESC, Associação de Famílias Educadoras de Santa Catarina. Também sou um dos cofundadores, né? Eu também atuo na diretoria da ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar, e também faço parte de um grupo de líderes da América Latina, da Global Home Education Exchange, que é um grupo global que faz um trabalho a nível global em todos os continentes em prol do homeschooling, em prol da liberdade educacional. Nós aí atuamos aqui na América Latina, junto com vários irmãos, né, em busca dessa liberdade educacional nos nossos países. Certo, então veja, só nessa apresentação já temos assunto aí para uma longa entrevista, né? Então vamos começar então pelo assunto, assim, o que é o homeschooling e como as famílias, por que as famílias tomam essa decisão de fazer o homeschooling, né? Primeiro eu gostaria que a Patrícia falasse de como foi a decisão da família de vocês, já que foi uma decisão pessoal. Depois você, como diretor de associação, faz parte da diretoria executiva da NED, não é isso? Também, né? Você possa falar sobre quais são as motivações das famílias, em geral, em que ponto, em que níveis coincidem com os motivos que levaram vocês a adotar o homeschooling e que outros motivos novos, diferentes, né? Que levam as pessoas a tomar essa decisão importante, né, do ponto de vista educacional. Então, por favor, Patrícia, como é que foi a história de vocês? Ótimo, então vamos lá. É uma longa história, né? São muitos anos aí já decorrente essa vivência prática de educação domiciliar, que nada mais é do que uma educação familiar, né? A gente chama o homeschooling, muitos termos diferentes, né? De ensino em casa, ensino domiciliar, mas o homeschooling é um ensino familiar, onde que a família tem essa liberdade de escolher como aplicar e como organizar os métodos de ensino em casa.
Então, a nossa vivência com o homeschooling deu a partir aí do ano de 2010, 2011, que nós conhecemos, né, entendemos um pouquinho pelas redes sociais, pela internet, estudando, sempre fomos muito dedicados a estudar sobre a educação no Brasil, como que vinha acontecendo, e nós tínhamos nossos filhos pequenos na época, não tínhamos a vivência prática ali, né, com eles nas escolas, ou aquela questão do estudo, mas nós estávamos já muito preocupados com essa vivência de como que seria a condução da vivência intelectual dos nossos filhos, como que seria essa vivência, se fosse escolar ou não. Então, nós estávamos nesse caminho. Como eu já tinha uma vivência prática antes de casar, de ter trabalhado com educação infantil, então eu tinha já em casa toda uma dinâmica com o nosso filho mais velho, de atividades, leitura em voz alta, coisas assim muito pontuais da nossa rotina, onde que eu acabei alfabetizando ele em casa. Então, alfabetizando ele em casa, nós vimos o potencial dele. Aí, buscando atividades, fazendo coisas assim meio informais, né? Não sabia ainda da grandeza do ensino domiciliar, do que era de fato o homeschooling. Então, nós vivenciamos isso. Desse meio, a gente colocou ele na escola, que foi o único filho aqui de casa que foi, né, onde que teve essa vivência escolar. Então, ele foi para a escola no primeiro ano, ele tinha 6 anos na época, mas lembrando, ele já tinha sido alfabetizado, já sabia ler, escrever, fazer muitas coisas de matemática, já sabia ver as horas, já sabia um bom contexto para a idade que ele estava na época. Quando ele chegou na escola, foi aquele contraste, porque na escola não estava naquele mesmo ritmo que ele vinha de casa. As crianças estavam começando a aprender sobre as vogais, sobre o alfabeto, e ele já lendo, escrevendo, fazendo várias atividades. Então, foi um processo entediante. E até o relato onde que ele já sabia ver as horas, então a professora na escola mandava ele cruzar os braços e esperar, já que ele já sabia muitas coisas, então tinha que esperar os coleguinhas. E ali ele chegava em casa e relatava para nós que hoje eu fiquei 15 minutos, fiquei 20 minutos, com os braços cruzados sem fazer nada, porque não tinha o que fazer. Então, a gente começou a ficar preocupado com isso, pensando, nós estamos enviando nosso filho para a escola para ficar de braços cruzados, né, sem fazer nada, e todo o potencial que ele tinha e já fazia em casa, e daí ali a gente se aprofundou ainda mais. Não, vamos realmente ver o que é o ensino domiciliar, o que é o contexto que está acontecendo juridicamente no Brasil, e aí a gente começou esse processo de estudo, mas ele ainda é na escola, até a gente ter a firmeza de retirá-lo da escola. Então, retiramos ele da escola e partimos para o ensino integral, que a gente chama, né, do homeschooling. Então, esse foi o nosso processo, que foi ali entre meados de 2013, realmente, que a gente começou a prática do ensino domiciliar. Né? Entendi. E, Diego, como é que é a relação em relação às famílias associadas, aos dados que você tem aí da FESC, da ANED, com relação às motivações, né, das famílias para adotar o homeschooling? Bem, atualmente no Brasil, nós estimamos que há cerca de 75 mil famílias educadoras e 150 mil estudantes. Tudo isso principalmente após a pandemia, né, que deu um boom na educação domiciliar, e que a cada ano que se passou, né, principalmente nos nossos meios de comunicações oficiais, tanto em sites, WhatsApp, nos contatos das associações, nas redes sociais, a pergunta que mais chega ano após ano é como iniciar a educação domiciliar. Então, fazendo uma relação de todas essas perguntas, a grande maioria, né, passa a ser essa, como iniciar o homeschooling. Então, vemos que cada ano que passa, de fato, aumenta o número de famílias educadoras no Brasil. Então, temos esse número estimativo de 75 mil famílias a nível Brasil, e cerca de 10% dessas famílias vivem em Santa Catarina. Então, as motivações são variadas, mas a principal mesma é a questão da qualidade educacional. Aqui não é novidade para ninguém que o Brasil vive, assim, dados alarmantes, catastróficos, né, na qualidade educacional, e a gente vê que, devido a esses dados de nível de qualidade educacional tão baixa no Brasil, a gente tem uma perda da cultura, perda de valores, perda de sentido do porquê
estudar, por exemplo, né? Então, assim, hoje vemos aí um cenário que é totalmente novo na humanidade, né? Adolescentes em níveis de depressões que são, assim, incríveis, assim falando, porque é uma doença que está afetando demais os adolescentes. Ou seja, o ambiente escolar tem se demonstrado, né, na prática, um ambiente estressor, um ambiente que, de fato, tem prejudicado muitas crianças no Brasil, e tudo isso gera como consequência, né, esse baixíssimo nível de qualidade. Então, esse é o principal fator, mas outros casos também é a questão de violência nas escolas, né? O bullying, e não só aquele bullying de uma pressãozinha psicológica, alguma coisa assim, não, é violência física também, né, abusos contra as crianças. Então, assim, tudo consequência de baixa cultura, de não ter valores, né, reflexo também de nossa sociedade, de certa forma, né. Então, os principais motivos são esses, né, assim, tentativo, daí a questão de violências nas escolas, ideologias também nas escolas, né? Muitos relatos de pais onde que não os pais ficam assim arrepiados quando pegam os materiais didáticos de história, de geografia, de ciências e não vem mais a ciência, né? Ali nos materiais didáticos, vem apenas ideologia, né? A história é totalmente recontada, totalmente remontada, puxando para um lado ideológico, né? Então, assim, tudo isso aí também são relatos que chegam até nós e a gente vê que os pais estão cada vez mais acordando para essa realidade, né? Estão aferindo os materiais pedagógicos contigo, né? O que os seus filhos estão tendo acesso à escola, né? Apesar de não ser um nível ideal, como que era um papel de todo pai, né? É inadmissível que uma família não seja educadora, porque é algo que é por natureza, né? A família é educadora por natureza. Esse termo é totalmente redundante. Só o fato de a gente ter que diferenciar uma família educadora de uma família já significa a confusão que vivenciamos, né? Quando precisa explicar, nós somos uma família educadora, não somos abusadora, não somos suspeitos. Então, assim, a gente já vê Tanto que nós chamamos uma pessoa grosseira de mal educada, de sem educação, e não tem nada a ver com escola isso, né? Totalmente, exato. Então, a gente vê que é isso. Cada vez mais famílias acordando para aquilo que é sua natureza, a sua missão natural, né? Aquilo que a natureza da família espera dela, né? Que eduque bem os seus filhos, independente se faz uma escolha na escola, né? Mas é o papel do pai, essa autoridade primária na educação dos filhos e a responsabilidade, até porque quando o filho terminar o período da faixa etária escolar, a responsabilidade vai sobrecair sobre os pais, sobre a família. Se ele foi bem instruído, mal instruído, bem educado, mal educado, é responsabilidade primária da família, né? E a família que vai sofrer as consequências disso, né? Então, é por isso que a gente sempre reforça também que cada vez mais os pais se atentem a isso, né? A como que está o andamento da educação dos seus filhos, entender o que é educação. Eu também, a partir da nossa experiência, né, o que me levou a aceitar com mais convicção ainda o homeschooling, uma vez eu até respondi para um promotor isso, foi a partir do momento que eu quis entender o que era educação. Quando eu me questionei, tá, mas o que é educar? O que os gregos diziam sobre educação? O que os romanos diziam sobre educação? O que era educação na antiguidade, né, como um todo? Deus diziam sobre educação, do que a Bíblia diz sobre educação, e assim, vendo, né, que a Idade Média, o que fundou a nossa civilização ocidental, de fato, né, quais os valores, o que significa educação, vendo que, poxa, qual é a natureza da família, a natureza da educação. Então, por isso que eu gosto muito de adotar o termo educação familiar, né, para o homeschooling, porque está em total consonância com o fundamento, né, dos termos, né, de educação, com o que é educação e o que é família, né? Então, eu vejo que quanto mais os pais fazem essa pergunta, se questionam o que é educação, aí conseguem entender que, opa, educação não é a mesma coisa que escolarização. Educação não é meramente ensino. Educação não pode ser reduzida somente à aprendizagem. Então, a gente vê que, opa, é uma gama muito maior, né? E é uma responsabilidade. Eu gosto muito também de um termo que
Existe no Código do Direito Canônico da Igreja Católica que os pais têm a gravíssima obrigação e o grave dever de educar os seus filhos. Para utilizar, né, essa questão de gravíssima obrigação, poxa, é que é grave, é que é algo gigantesco, né? Sem dúvida. É dureza, não é pouco trabalho, não, né? Então, realmente, é o que os pais precisam acordar, se atentar para essa realidade, né? Ok. E pegando um gancho aí que ele falou nos gregos, nos romanos, na Idade Média, queria que vocês falassem um pouquinho dessa opção de vocês pela educação clássica no ensino domiciliar e como isso tem sido aceito, como está a disseminação dessa ideia de educação clássica entre as famílias educadoras, né? Já que, havendo essa liberdade que você mencionou na sua resposta agora, né? Justamente porque a liberdade de educação, de escolher os métodos de ensino, você tem diversas opções, né? Você pode pegar desde a coisa mais ideológica, né? Se for essa a tua inclinação, até a coisa mais santa, mais correta, mais filosoficamente fundamentada, etc. Então, por favor, fala um pouquinho sobre isso, tá? Sobre essa concepção clássica de educação e como você chegou até ela e como você aplica e como tem sido visto em relação às famílias, tá? Ótimo. Então, assim, nós fizemos essa opção essa filosofia de vida, né, filosofia de educação, até porque a gente sempre diz que o homeschooling é um estilo de vida, né, um estilo de vivenciar a educação no geral. Então, a gente escolheu essa questão da filosofia da educação clássica para o nosso ensino. Claro que cada família é única, cada família vai escolher essa gama de opções para a sua casa, né, e vai se adaptar a isso, vai organizar uma rotina, vai organizar os planejamentos pedagógicos, conforme a escolha da família. Então, existem também os extremos, né, a família que vai seguir uma linha clássica, a família que vai seguir um método mais eclético, aquela família que vai realmente fazer uma escola em casa, vai pegar materiais escolares, vai pegar às vezes, uma organização de uma escola e vai fazer em casa, ou vai optar por um currículo internacional, vai optar por um currículo de uma academia, ou a contratação de professores. Então, existe essa liberdade para as famílias, né, fazerem o ensino domiciliar. Nós optamos pela educação clássica a partir dos nossos estudos também. E como o Diego comentou, a gente se aprofundou no que é educação. E como católicos, né, como o nosso trabalho, como Educando para o Céu, nós fundamentamos isso junto com a nossa fé. E nós vimos que a grandeza, né, dentro da fé católica é a educação. E a educação que vem dos primórdios da antiguidade, né, que teve toda uma linha, teve toda uma história. Então, a gente estudando essa história, a gente chega na grandeza da educação clássica. Claro que aos tempos modernos, né, o que nós vivemos hoje, não conseguimos reproduzir 100% em casa, por isso que a gente sempre fala que a gente usa como base os princípios da educação clássica, né, os princípios ali do Trivium e todo esse estudo de formação literária dos nossos filhos. Então, a gente se dedica a isso, a organizar um bom planejamento pedagógico pautado nesses princípios, né? Então, cada criança vai ter o seu planejamento, até porque cada criança tem um desenvolvimento, uma faixa etária, são idades diferentes que nós temos aqui, então, uma organização para pré-alfabetização, outra organização para alfabetização, de que materiais e métodos vamos escolher para bem alfabetizar, então entra aí um método fônico, entra aí atividades para serem feitas para uma alfabetização, entra a questão também pós-alfabetização, o estudo de linguagem, então nós adotamos o latim como uma das línguas clássicas, o inglês, então e vai se seguindo todo um currículo que nós organizamos para o nosso lar. Claro, pautado também no que a gente enxerga do melhor para os nossos filhos, né? Nós queremos que eles saibam muito bem pensar, muito bem raciocinar, muito bem se expressar, se dedicamos a isso. Como pais também
estamos, né? Corremos atrás daquilo que nós não tivemos, daquilo que nós não experienciamos na nossa vivência escolar, né? Então, nós buscamos também nos aprofundar e organizar esses estudos das crianças. Então, essa opção pelo ensino clássico, para nós, foi o que mais veio ao de encontro com a nossa vivência de estudo, de vivência familiar, de vivência de princípios, aquela busca do bom, do belo e do verdadeiro, né? Para que os filhos tenham essa experiência a mais, né? Não só nesse campo intelectual que fica aqui só numa vivência materialista, não, a gente transcender, né? Subir o nível pensando numa vivência espiritual, e é aquela questão de educar um homem livre, né? As artes liberais, né? Livre de verdade, né? Em todas as faculdades, livre para poder pensar, escolher, optar, raciocinar com uma liberdade, não uma libertinagem, né? Mas uma liberdade de escolha de vida. Né? Uhum. Essa busca pela liberdade, principalmente para se tornar livre da ignorância, que é uma das manchas da nossa natureza decaída, né? A ignorância e o pecado. Então, é uma educação para a liberdade, para chegar ao ponto na adultez de tomar decisões livres, né? Com convicção, com fundamentos, né? Aí, livre, né? De forma totalmente liberta, né? Da ignorância. Exato, né? Então, a educação é uma decisões bem informadas e conscientes, né? Seria o objetivo de toda a educação, de fato, né? Tá certo, de todas as formas, de modalidade de educação. E em relação às famílias em geral, assim, a opção pelas filosofias de educação, especialmente a educação clássica, como é que vocês têm visto essa disseminação? E nós temos visto interesse crescente por isso, inclusive eventos, escolas adotando a filosofia clássica. Então, como é que vocês veem essa expansão do interesse da educação clássica no Brasil hoje? Aqui no Brasil, nós vemos isso no meio de homeschooling, principalmente por uma influência americana, né? Porque lá já é algo muito consolidado no meio das famílias homeschoolers. Lá a gente vê que, estudando um pouco da história recente, né, da educação nos Estados Unidos, na década de 70 e 80, muitas famílias retiraram seus filhos da escola para fazer homeschooling, porque justamente não estavam contentes com o nível acadêmico das escolas, lá nos Estados Unidos, isso, né? As famílias não estavam contentes com os materiais pedagógicos, com os conteúdos que os professores estavam transmitindo, com a ideologia que estava já infiltrada nas escolas. E não só apenas nas escolas, mas nas universidades que estavam formando os professores que iam assumir aquelas escolas. Então, até por uma prevenção futurística ali, do futuro, né, esses professores vão dar aula para os meus filhos, não, eu não quero isso para minha família. Então, eles foram tirando seus filhos da escola e foram resgatando, né, eu gosto muito de utilizar esse termo de resgate, que a educação clássica é algo que remete àquilo que deu certo no passado, aquilo que já foi experimentado pelos séculos, né, não é algo que, olha que novidade, educação clássica, não, é o contrário, é algo que já foi forjado, né? Já não tem mais o que comprovar, já foi comprovado, né? É como a boa nova do cristianismo, né? O evangelho tem só 2000 anos, né? É novo ainda, né? Então, assim, realmente, se for por essa perspectiva, sim, educação clássica, mas chega como uma boa nova, de fato, como uma solução para as famílias resgatar a formação integral do ser humano. Aquela formação que não é apenas naturalista, não acaba aqui no mundo material, não é apenas uma formação ideológica, não, é uma formação completa, que vai formar, de fato, o corpo e a alma, né? E assim, aquela verdadeira formação do coração, do espírito para o bom, para o belo, para o verdadeiro. E vemos que lá, por ter já essas famílias que há 50 anos atrás tomaram essa decisão de tanta coragem e até mesmo resgatar muitos materiais para os seus filhos, vemos que a partir de lá muitos estão trazendo para o Brasil, né, autores que já estão sendo até traduzidos. Inclusive tem uma autora que o nosso amigo traduziu, né, a Susan Eisenbauer, que
ou mente bem treinada, né? Que assim, a gente vê a maioria das famílias que hoje falam sobre educação clássica no Brasil, se não leram o livro todo, ao menos tiveram contato com partes do livro, né? Que a gente sabe que é um livro denso, é um livro de estudo, né, de aprofundamento, mas é um livro que precisa, de fato, de tempo, né? Para se estudar, e mais a gente vê que é uma grande influência, por exemplo, né? Também tem a família Boedorn, né? Também influenciou muitas. No Brasil, uma das características também das famílias educadoras é que hoje a gente já consegue dar uma estimativa de que a maioria das famílias também são protestantes. Então, por isso, os autores protestantes têm mais influência no meio brasileiro, né? Porque os católicos ainda são tímidos na questão do homeschooling, né? Então, nós temos aí cerca de 30% católicos. E uma porcentagem menor, assim, não chega a 5%, daí de outros modelos como o unschooling, ou aquelas artes, assim, aquelas não podemos confundir com artes liberais, mas é uma filosofia liberal, né? Liberal agora é um termo moderno, de ensino, né? Uma educação mais alternativa, uma educação alternativa, né? Agnósticas, com outros princípios, que, na verdade, por ser o homeschooling uma liberdade, não são só famílias cristãs, conservadoras, tradicionais que optam, né? A gente tem uma parcela aí de famílias de outras religiões, de não tem religiões, famílias que são ideológicas também, que é baixo ainda, mas são famílias que, às vezes, pautadas por princípios políticos ideológicos, né? Então, a gente sabe que é uma liberdade que a família vive e ela vai optar. Então, existe também essa gama que o Diego falou de materiais vindo consolidado no Brasil, porque nós estamos engatinhando ainda, né? Eu considero que o homeschooling no Brasil está engatinhando, ele ainda não aprendeu a andar de fato, né? Está engatinhando. Então, até essa vivência de novas escolas sendo fundadas ao longo destes últimos 5 anos, mais ou menos, né? Que estão começando também a adotar o princípio de educação clássica cristã, escolas protestantes, escolas católicas, né, uma educação clássica católica, organização de currículos é novo também, né, as escolas estão começando a adotar currículos, organização de materiais, isso tudo leva tempo também para ser produzido, e é isso também que as famílias vivem nessa prática da organização desses materiais. Agora, nós estamos tendo uma gama maior de opções para materiais de português, de matemática, de gramática, de redação, das demais disciplinas, mas isso vai, ao longo dos anos, ser lapidado. A gente ainda tem que ser lapidado pelo tempo, esses materiais, e a consolidação dessas crianças que vão se tornar adolescentes, vão se tornar jovens, para ver realmente como está aferindo esses materiais, né? Uhum. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dos frutos, né? Por exemplo, o Igor, ele já é professor, ele já deixou de ser um educando, está se tornando um educador, como vocês mencionaram aí, né? Empreendedor e tudo mais, inclusive chegou a se destacar no xadrez, né, durante uma parte da infância dele, ele chegou a ser muito bem ranqueado, né? Então, assim, ele demonstra assim uma variedade de aplicações dessa educação que ele recebeu no campo do empreendedorismo, da educação e tudo. Me contem para mim, assim, como vocês chegaram lá? Qual foi o papel do xadrez dessa formação dele e da própria educação clássica, vocês acham, nessa formação dessa personalidade, né, que ele agora já é uma personalidade notável, né? Ser um bom orador, o que reflete vocês serem bons comunicadores, né? Isso é uma coisa que é visível, né? Então, mas também teve parte da formação aí, o estudo da retórica dentro de casa e outros cursos que vocês fizeram. Então, eu gostaria que vocês falassem disso, desse fruto. Vocês agora têm um homem pronto pela educação domiciliar. Então, você já tem aqui um resultado prático para mostrar para o mundo. Olha, esse homenzinho aqui fui eu que fiz e fui eu que eduquei, né? Então,
Por favor, fica à vontade. Eu costumo dizer que, da minha parte, enquanto pai, eu já chutei o Igor para fora do ninho, né? Agora voa. Ele já está ali, né? Então o Igor já está alçando os seus próprios voos, né? Mas a Uhum. Paty vai contar aí todo esse fruto aí, principalmente a utilização do xadrez, foi tudo ideia que ela teve lá atrás, quando ele era pequenininho, né? Então, por que o xadrez se tornou uma ferramenta educacional para a nossa família também? Uhum. Sim, Então, diga. claro, né, falar do Igor entre o orgulho da mãe, né, e a gente falar dos nossos filhos, a gente sempre, claro, vai ter aí um gostinho a mais, né, mas foi um trabalho, né, às vezes as pessoas acham que, agora ele tá ali, lindinho, pronto, né, todo mundo elogia, né, nossa, como o Igor é um bom professor, como ele gosta, né, como ele se expressa, mas foi um trabalho de muitos anos, que não começou de um dia para a noite, né, como eu relatei, eu alfabetizei ele em casa, ele tinha ali na faixa etária de uns 4 anos, 5 anos. Então, ali nós já observávamos que o Igor já tinha umas habilidades que a gente precisava ser explorada, né? Por exemplo, ele tinha muita facilidade com leitura, com explicar aquilo que ele leu, ele fazia muito boas narrações, isso pequenininho. Ele gostava muito de coisas de história, então ele sempre estava vendo sobre as guerras, sobre os planetas e sobre astronomia, navegações, sempre uma curiosidade nele de diversos assuntos relacionados à história. E tanto que hoje ele cursa história, né? Está fazendo faculdade de história, porque é algo que a gente via desde pequenininho, esses reflexos nele. E a gente, claro, foi explorando ainda mais para que ele pudesse crescer. Adotamos o xadrez como uma ferramenta pedagógica, assim como o Diego falou, porque a estrutura do jogo leva-se a criança a ter muito domínio próprio, pensamento, raciocínio, lógica, a criação de cálculo mental, né, porque ela tem que fazer toda uma estratégia de jogo. Então, o xadrez é uma boa ferramenta para as crianças, isso desde pequenininhos. E ali foi crescendo isso, e claro, começaram a participar de torneios, competições, e foi aflorando, tendo aula com professores para realmente melhorar o desempenho. E ali o Igor foi despontando, assim como os outros irmãos foram vindo, né, também atrás. Mas aí, logo nesse despontar do Igor, a gente investiu nele, que ele tivesse mais experiência com línguas, porque era algo que ele gostava muito. Então, o latim, ele realmente é fluente no latim. Ele estudou grego, estudou espanhol, ele estudou, né, russo, alemão. O inglês, se tornou muito fluente no inglês. Então, a partir de uns 14, 15 anos, ele já começou a dar aulas de xadrez para as crianças, já queria explicar como que era. Depois da aula de xadrez, ele começou a dar aula de inglês, depois começou a dar aula de latim, e ali ele foi se aperfeiçoando. Mas isso é tudo fruto do que ele vinha estudando, a base da educação clássica que nós organizamos aí do planejamento dele. Então, o planejamento de estudo dele lá, desde de alfabetização, era sempre pautado na literatura, em bom texto, né? Boa escrita, ele contar, recontar, ele poder fazer ali uma escrita perfeita daquilo que ele conseguiria expressar em sentimentos, em palavras, o estudo de vocabulário. Então, tudo isso foi crescendo, né, na vivência do Igor. Então, para ele hoje, falar, contar, ser um bom professor, nada mais é da vida dele. A experiência que ele teve ao longo de todos uns anos de estudo. Então, hoje ele fala com muita leveza sobre inglês, sobre latim, sobre livros, né? Ele tem um clube de livros de leitura para os meninos, onde que ele pega o livro e destrincha, mas aquele livro ele leu muitas vezes, então ele sabe de memória, ele memorizou, ele foi atrás de fatos, estudou, fez a relação, né, da história, né, de não ficar só ali no campo do livro, não, foi buscar, foi entender o que estava por trás, foi fazer uma pesquisa, foi relacionar com geografia, foi relacionar com outras questões. Então, tudo que ele vivenciou transformou no que ele é hoje, né? Com 19 anos, ter uma maturidade tão grande, uma responsabilidade, ele dá aula em escola também, ele tem ampliado a gama de atividades dele, né? Ele é professor do clube de xadrez da nossa cidade,
Então, ele está sendo referência naquilo que ele mais gostou, que ele mais se dedicou ao longo de todos esses anos. Então, para nós é uma grande alegria, porque a gente foi, como falamos, formando ele para essa liberdade, para que ele conseguisse enxergar o bem, o mal, o certo, o errado, as coisas belas. Então, isso passa também na música, né? O Igor toca piano, ele toca flauta, ele tem um bom ouvido, ele consegue distinguir também as questões de partituras, a questão musical, um gosto musical, e daí, claro, a história vai ampliando a vivência dele, porque daí passa por todas as nuances, né? E então isso foi criando nele, digamos assim, esse empreendedor, esse professor que ele é hoje, fruto, né, daquilo que ele vivenciou na prática todos os dias, e ele consegue ser testemunho também de virtudes para os alunos, e mostrar, olha, eu estudei isso quando eu tinha tal idade, ou eu vi isso quando eu estava na sua idade. Hoje ele tem alunos que são desde 6 anos até 15 anos, né, até um pouco mais, ali os mais velhos, mas ele pode dizer, olha, quando eu tinha a sua idade, eu aprendi também, né, eu comecei a estudar com a nossa idade, hoje eu estou aqui. E o próprio xadrez também, assim como ele é uma arte, é uma ciência, mas a parte do esporte é muito válida também na formação da juventude, né, das crianças também, né, pelo fato de saber perder, saber que eu tenho que melhorar, sempre tem alguém estudando a mais que eu. Aquele desafio a cada novo torneio, né, isso vai ajudando a formar a personalidade, o caráter, o autodomínio, né, de chorar uma derrota, algo que foi ali suado, quando é uma partida pensada, que às vezes a partida chega a ser 5 horas, né, como ele já disputou torneios assim, de alto nível. Então, depois de 5 horas ali na peleja, tá vários nuances durante a partida, hora melhor, hora pior, e hora melhor, de repente ganhou. Né? Saber lidar com a vaidade e o orgulho para não né? E assim também para ter a virtude, né? Mas assim também de ter a resiliência quando vem a derrota, né? Depois de tanto tempo ali pelejando, perdeu, né? Vem o desânimo, bate todas as dores da derrota. Então saber lidar com as emoções. Então essa parte do esporte a gente acha assim muito fundamental, né, para a formação dos nossos filhos, né? Certo. Assim, tem a Kiara também, me impressionou bastante, que ela fez um curso rápido comigo, né? Fez algumas aulas, o Igor, me impressionou bastante como ela está seguindo o mesmo caminho, como fala bem também, né? Como parece que herdou esse traço de comunicação. Gostaria que você falasse um pouquinho da princesa também, né? Já falaram do príncipe, agora falasse um pouquinho da princesa. No caso, educação de meninas, inclusive no contexto de perigos, né, do Brasil de hoje e tal, e como é que vocês fizeram uma menina tão virtuosa, né, tão correta, né? Então, por favor. Isso, é importante relatar que a educação dos meninos é diferente da educação das meninas, né? Mesmo que aqui nós temos 7 filhos e a gente preza por eles terem digamos assim, uma igualdade, amamos todos, vivenciamos juntos, só que a educação de cada um acaba tendo umas diferenças de temperamento, de jeito, de talentos, né, coisas que gosta, coisas que não gosta. Então, como a Kiara, né, por ser a nossa menina, né, a gente tem todo um lado mais cuidadoso, mais delicado. Então, tem coisas que ela tem aptidão, tem outras coisas que a gente não aflorou muito nela, por exemplo, coisas que ela teve dificuldade há anos atrás, que foi com a matemática. Então, a gente teve que arrumar vários outros meios para que ela se desenvolvesse nesse meio da matemática, mas por outro lado, ela sempre despontou muito no xadrez também, ela sempre ficava em primeiro lugar no meio das meninas ali, né, então ela se despontou muito
com né, o estudo do xadrez. Ela sempre gostou muito dessa área mais musical, né? Tanto que ela faz aula de canto, ela está fazendo aula de piano, aula de violino, ela gosta, né? Ela fez balé clássico por muitos anos, desde pequenininha. Então, ela foi muito mais artística, né? Um temperamento mais sanguíneo, né? Ela sempre gostou mais de estar conversando, de estar expressando. Então, ela que sempre gosta muito de declamar poemas, de falar em público, de querer fazer contação de história para as crianças. Então, a educação dela foi pautada dessa questão mais mulher também, né? De pensar que ela vai se transformar numa boa mulher. Então, se transformar em uma menina virtuosa. Então, é a questão de cuidados, né? A gente sabe que hoje em dia o mundo deturpa a vivência da personalidade, da vivência da mulher, de fato, né? O cuidado que a mulher precisa ter. E isso é desde menina, né? A questão do vestir, a questão do falar, a questão de ambiente, né? É totalmente diferente dos meninos. Então, a gente acabou cuidando também deste ambiente que a Chiara estava sendo formada. Claro, também numa educação clássica, em valores, em virtudes, em muitos livros, uma formação muito literária, né? Ela já gosta muito mais diferente do Igor, que era mais para uma ficção científica, ou mais história. Ela já foi para um lado de romances, né? Ela já gostava mais desse lado mais menina, mais príncipe, né? Os contos de fadas, né? Aquela questão mais menina, né? Então, a gente lapidou isso também com ela, de ela vivenciar esse lado infantil e vivenciar esse lado da fantasia boa, né? Que a gente tem que esquecer o Disney, né? A gente tem que ver o que é o lado bom dos contos, né? O lado bom que eram as histórias, as virtudes ali propostas, né? E esse lado da mulher, de ser valorizada, né? O privilégio de ser uma mulher, o privilégio de poder estudar, o privilégio de poder ser livre também nas suas escolhas, né? Claro, agora ela está com 15 anos, né? Esse ano ela faz 16, mas ela já tem uma maturidade que é diferente de uma menina hoje com 15 anos, né? E a personalidade dela, a garra dela, ela já foi também os passos, né, do Igor ali no sentido de empreender, de querer mostrar serviço, de querer servir. Ela sempre gostou, eu quero contar a história para as crianças. Depois ela começou, não, eu quero ensinar xadrez para as meninas também, eu quero ela também no latim, no inglês. Ela, não, eu vou querer dar aula de latim para os pequenininhos. Ela tem esse lado, né, bem de professora infantil, né, gosta de cantar com as crianças, gosta de expressar as coisas mais infantis, desse universo infantil. Então, ela foi bem nesse lado infantil. Então, eu acho que é bacana ela estar aqui. Ela é mais sensível, né? Ela tem essa sensibilidade maior e, por ser menina, ela enxerga esse outro lado, né? Tem um ponto importante, é que há uma individualidade irredutível em cada ser humano, né? Cada ser humano é único e cada alma é um universo. E, para nós, quanto pais, ficou muito latente, assim, na hora de educar a Chiara. Porque o Igor foi o primeiro, né? O primogênito é sempre o cobaia. Então, ali a gente acerta, erra, e assim a gente vai. Mas quando chegou na hora de educar a Chiara, a gente viu que, poxa, não vai ser possível a mesma forma que educamos o Igor. É totalmente diferente. Um exemplo básico, assim, prático, para ela aprender a tabuada, lá com 5, 6 anos. Ela já estava memorizando poesias, então ela tinha uma excelente memória. Não era problema de memória, mas a matemática ali, para memorizar a tabuada, era um trabalho que nos fez colocar numa balança. Meu Deus, eu já tentei de tal forma. O Igor foi muito abstrato, ele pegou muito de primeira, assim, né, essa parte da matemática. Não precisou ficar nem fazendo muita cópia com ele, né, à mão. Não, ele já foi muito abstrato, já decorou. Mas a Chiara decorava música, memorizava muito bem as poesias, fazia boas resenhas dos continhos ali, né, pequenos, conforme a idade que ela tinha, mas aí a matemática dava branco, era um trabalho. Então, assim, a gente teve que ir transformando, cada dia era um novo desafio para ensinar ela as artes da matemática. E a gente foi vendo que havia essa individualidade e uma questão de tempo também. Então, a gente foi aprendendo a respeitar ainda mais o tempo de cada criança. Tem a vantagem
né? E as formas de aprendizagem também. Então, e aí a gente foi aprendendo enquanto educadores, nos trabalhando muito também as virtudes enquanto educadores, porque é um desafio, a gente perde paciência muito fácil, a gente não quer ficar, a gente perde a perseverança, não vou deixar quieto, ou vou relaxar, etc. Ou às vezes a gente se torna um coronel ali, um ditador, um tirano, né, da mente da criança, você tem que aprender isso aqui. Então a gente vai aprender, opa, eu tenho que manter o equilíbrio enquanto educador, eu tenho que buscar outros meios. E aí que a gente foi vendo a grande grandeza da educação clássica, né, por essa liberdade, e que não é algo, não é uma caixinha de ferramenta da escola, não é trazer a escola para dentro de casa, não dá para equalizar por faixa etária ali, né, assim, tudo, querer padronizar tudo, né, fazer robozinhos. Não, então a gente viu essa grandeza de respeitar a Chiara enquanto um sujeito da educação, né, no sentido objetivo do termo, né, um sujeito da educação único, né? Ela era única, é única, então ela tinha sua forma de aprendizagem e hoje ela vai bem, né? Hoje ela faz aula com o professor Amédio, já está nas ensino médio, né? Então ela até se sai muito bem, mas se a gente não tivesse a perseverança lá no início de buscar outros meios para e a paciência também de respeitar o tempo dela, quem sabe a gente teria deformado, né, ela nessa parte. Então, é importante acho que ressaltar essas diferenças de filho para filho. Hoje nós estamos no 7º, né? Aí depois da Chiara veio o Thomas, que foi algo totalmente diferente também do Igor e da Chiara. Depois veio o Felipe, agora que está com 8 anos, também está sendo diferente. Então, a gente vê essa grandeza da educação, que cada criança é muito única, né? Uma beleza. Certo. E, assim, eu gostaria um pouquinho, agora, assim, trazendo do lado institucional de vocês, né, da atuação institucional de vocês. Você falou de América Latina, de parcerias, né, apresentar aqui no Brasil. Você poderia falar um pouquinho dessas parcerias com essas entidades internacionais e exatamente o que comparação que você pode fazer em relação à situação do Brasil e outros países latino-americanos? Bem, o homeschooling na América Latina vem crescendo também de uma forma muito rica. E há uma diversidade aqui na América Latina que é maravilhosa, né? Muitas vezes a gente, devido aos estudos, né, a gente fica apontando muito para a Europa, né, os grandes clássicos, etc., e acaba esquecendo de olhar um pouco ao nosso redor, aqui, os nossos vizinhos, né, que trazem também muitas raízes, né, hispânicas para cá. No México, o México é um exemplo de país que os pais têm a sua autoridade na educação ainda muito respeitada pelo Estado, né? O México é um país que, por exemplo, não tem uma regulamentação explícita sobre homeschooling, mas a Constituição Federal garante a primazia dos pais na educação. Os pais têm a sua liberdade de educar, só precisam comprovar que estão educando, né? Então, isso dá uma liberdade para as famílias mexicanas de escolherem métodos da Espanha, métodos de qualquer outro país, né, de língua hispânica, e também, principalmente dos Estados Unidos. Muitas famílias trabalham tranquilamente os currículos americanos em casa, né, ali no México. Uma das coisas que eu notei entre esses nossos irmãos, eles têm um pouco de desprezo pelo termo homeschooling. Eles não gostam muito de usar o termo homeschooling, né? Porque eles defendem a língua hispânica unha e dentes. Não queremos nada de inglês metendo o dedo aqui. Somos hispânicos, somos castelhanos. Então, eles defendem muito, né? Assim, o termo, né? Educación y el hogar, né? Que eles bradam, assim, educación y el hogar, educação no lar. E eles depende muito de uma aprendizagem livre também. Muitos países utilizam esse termo quando vão citar em termos jurídicos. Aqui no Brasil, o termo, no debate jurídico e legislativo, são utilizados os termos ensino domiciliar
e educação domiciliar, né? Entre parênteses, homeschooling, para identificar. Mas, alguns países ali, aqui, por exemplo, Equador, na Colômbia, eles utilizam muito também aprendizagem livre. Ou seja, de fato, eles levantam a bandeira da liberdade educacional. Isso eu acho uma coisa maravilhosa, porque, de fato, é defendido aquele preceito fundamental da liberdade, né? E aquele direito natural de cada família, né? Que os pais, né, têm o direito de escolher a melhor forma e gênero de instrução para os seus filhos. E aí, conforme as suas convicções morais e filosóficas e espirituais, religiosas também, né? Então, cada família é o seu reinado, cada família tem o seu reinado ali, os pais são os reis e eles vão escolher qual a melhor forma de educar os seus filhos. Então, na América Latina, eu consigo vislumbrar muito isso. O Chile, por exemplo, segundo a OIDIL, que é uma instituição de pesquisas pró-liberdades, o Chile está em 7º lugar no ranking de liberdade educacional, no ranking em que a Islândia está em 1º lugar. Ou seja, os Estados Unidos não está entre os 10 primeiros em liberdade educacional. E olha o quanto que nós temos os Estados Unidos como referência, né, de liberdade. Né? Então, para ver como o Chile é um país que lá há uma regulamentação específica para o homeschooling já há muitas décadas, e o homeschooling é muito organizado lá, então tem vários currículos também espanhóis. Há a possibilidade de utilizar currículos americanos lá no Chile também, sem nenhum problema. Então, a família só precisa comprovar que a criança não está em abandono intelectual, né? Porque isso é um crime que fere aí os direitos fundamentais da criança, né? Do acesso à educação. Então, a família comprovando que não há abandono intelectual, né? Sendo cadastrada nas secretarias de educação que está fazendo a educação domiciliar. Tem uma prova, né? Tem as suas avaliações, então lá está muito organizado. Assim também na Colômbia. Na Bolívia tem uma particularidade que, durante a pandemia, a lei assim, no Brasil também teve uma lei que permitiu o ensino online, né, de escola, as escolas darem aula EAD, né? No Brasil foi uma moto gambiarra, né? Nos outros países também, porque tanto as escolas quanto as famílias, os professores, ninguém estava preparado para aquilo. Foi algo que foram se adaptando ali. Mas, no Brasil, até quando se decretou o fim da pandemia, caiu essas leis, né? Essas leis saíram de vigência. Lá na Bolívia, essa lei permaneceu, está vigente até hoje. Então, até agora mudou a presidência, entrou um governo agora de centro-direita, depois de décadas de governo de esquerda lá na Bolívia, mas mesmo com o governo de esquerda, os bolivianos estavam conseguindo se manter em homeschooling pós-pandemia com uma lei que assegurava os seus direitos, que só estavam vinculadas, segundo a lei na Bolívia, estavam vinculadas a uma instituição escolar ainda, né, por causa do cadastramento. Mas, ou seja, isso fez com que o homeschooling crescesse na Bolívia também, após a pandemia, porque há uma segurança jurídica. Então, diferente do Brasil, né, a nossa particular, eu posso até falar específico sobre o nosso país, né? Então, a gente vê que nos outros países, exceto Cuba, infelizmente, é proibido o homeschooling. Lá, de fato, é crime. Os pais podem ir presos se as crianças não irem para a escola. Daí lá, de fato, o homeschooling é criminalizado. A ditadura cubana. A Costa Rica, lá vale o princípio de legalidade. Assim como não tem uma regulamentação, não tem uma lei específica, mas não tem nenhuma lei criminalizando, não tem nenhum artigo... Que proíba, né? Não há proibição, então não é vedada a educação domiciliar lá. Porém, lá na Costa Rica, o que pesa é que os jovens que fazem homeschooling só podem adentrar uma universidade, aqueles jovens que querem seguir uma carreira universitária, né? Só podem ter acesso ao ensino superior depois dos 21 anos. Então, isso é o que pesa para as famílias na Costa Rica. Então, por exemplo, se finalizou o ensino médio ali com seus 17 anos e 11 meses,
as famílias precisam entrar com uma ação judicial na Costa Rica para tentar entrar com, fazer homeschooling. Se as famílias fazer um ensino superior. Então, se elas forem denunciadas, elas não vão ter problemas com o governo se forem denunciadas por estarem fazendo homeschooling nesse período, né, da educação básica, dos 4 aos 17 anos. Porém, finalizando essa etapa, o acesso ao ensino superior vai ter essa lacuna até os 21 anos. Então, eu já conheci uma mãe que estava lutando na justiça para a filha ingressar na universidade, mesmo ela tendo passado no vestibular. Então, assim, uma coisa absurda. Mostra que nem tudo são flores também, né, nos outros países. Tem as suas lutas. E, claro, há uma investida de governos, principalmente da esquerda, de tentar controlar e ter o monopólio da educação nesses países. Então, há tentativas de, por exemplo, no México, há 2 anos atrás, em 2024, teve uma tentativa no Senado do México de tentar tirar essa primazia dos pais na educação ali, de forma explícita, e colocar uma obrigatoriedade de frequência escolar, né, no México também, como acontece no Brasil. Então, os mexicanos, as famílias, sempre têm que ficar atentas, né, vigilantes em prol da sua liberdade, dos seus direitos fundamentais, né? Então, há esse é um papel da Global Education Exchange também, né? Ajudar, daí esse auxílio, tanto no advocacy, quanto também no lobby político e social ali, para que haja essas mobilizações, né? Que não percam os direitos onde já conquistaram, mas também defendam, né? Defendam o que foi conquistado e onde não conquistaram ainda que lutem, né? Lutem para conquistar. Por exemplo, conheço famílias da Venezuela que vivem homeschooling, né? E, assim, de forma heróica, né? São venezuelanos e vivem homeschooling de forma heróica. Então, se tornam até inspirações para a gente, porque, poxa, se eles lá conseguem ter essa virtude, esse ato de coragem por lutar pelos seus, por que eu aqui no Brasil não vou ter, né? Então, é muito, muito interessante conhecer essa realidade dos nossos irmãos. Cada país também tem suas particularidades. No nosso vizinho, o Paraguai. O Paraguai também não tem uma lei explícita sobre homeschooling específica, mas a liberdade educacional é garantida pela Constituição. Os pais também não podem demonstrar que os filhos estão em abandono intelectual. Por exemplo, no Paraguai, se eu morar no Paraguai, se estiver cadastrado numa instituição, pode ser brasileira, pode ser chilena, colombiana, americana, qualquer outro país. Um currículo internacional, eles aceitam. Eles aceitam e está tudo certo, né? E comprove, né? Comprove que a criança não está em abandono intelectual. Então, assim tem que acontecer. Entendi. Assim, um aspecto importante do que você comentou, né, é que homeschooling não é uma saída esperta para dar moleza, né? Vão tirar da escola, porque aí não precisa estudar, não precisa fazer nada. Não, você tem que fazer um esforço, às vezes, muito maior até, né, do que colocar na escola. Seria fácil, deixa lá por conta deles, eles se viram lá na escola, né? E, de fato, você tem que fazer um esforço muito maior para manter os filhos capacitados intelectualmente, né? Acho que é isso que é o geral, pelo que você descreveu, da América Latina, né, como um todo, né? Assim, não é assim, ou seja, a liberdade não é moleza, não é sinônimo de certeza. Não, tira e finge que estou fazendo, não tem isso, não. Isso é o lado sério, né? É o caminho mais árduo, né? O escolher, de fato, é o caminho mais árduo para as famílias. Sem dúvida, né? Você só bota a fardinha no menino, manda para a escola e pronto, eles se viram lá, né? Seria tão mais fácil se fosse assim, né? Se fosse confiável, né? Assim, nós estamos aqui já há quase 1 hora, já mais de 1 hora, né? Então, eu gostaria que vocês, especialmente aqui a Patrícia, mas o Diego também, né? Assim, desse uma mensagem para as famílias. Primeiro, as mães são ansiosas, né? Vocês devem receber contatos aí
de mães, meu filho tem 3 anos e ainda não sabe ler, né? Ainda não sabe o alfabeto, né? Assim, são ansiosas, são preocupadas, né? Porque não tem muita ideia no início, né, de como começar. Então, que a Patrícia falasse de como superar essa ansiedade inicial, né? E o Diego desse um panorama do ponto de vista assim, bastante honesto em relação a qual é a situação que vou enfrentar no Brasil, jurídica, política, em que pé está hoje essa situação. Ok? Então, Patrícia, primeiro, para acalmar o coração das mães. Sim, essa é uma das grandes questões que a gente passa, né? Eu atendo as famílias, nós temos um grupo de apoio de famílias educadoras, assim como na associação, então a gente acaba sempre tendo acesso a novas famílias, né? O tempo todo, como o Diego comentou, essa busca por entender como iniciar o homeschooling. Então, daí vem os questionamentos. Ah, eu tenho meu filho, tem 1 ano, tem 5 anos, tem 2 anos, o que eu posso fazer? E é uma mentalidade muito escolarizada, né? E claro, né, nós passamos por bancos escolares, então a gente acaba tendo uma mentalidade meio formatada, né? Que acaba não enxergando que a educação domiciliar vai muito além, que você pode sair dessa caixinha, né? Abrir a sua visão. Então, muitas vezes as mães, elas chegam com essa ansiedade, pensando na questão formal. Que material que eu posso colocar para uma criança de 3 anos? Quantas horas eu posso ficar com essa criança estudando? E ela não entende a dinâmica da própria constituição da criança, né? A gente tem que pensar na questão neurológica dessa criança também, nessa questão física, na questão de, poxa, uma criança com 3 anos, o que ela precisa? Ela precisa ter mãe, ela precisa brincar, ela precisa pular, ela precisa jogar, ela precisa ter essa vivência natural de criança. Às vezes a gente acaba esquecendo que a criança precisa ser criança. Existem momentos para tudo na nossa vida, momentos que a gente vai dormir, momentos da nossa alimentação, momento da higiene, e momento que a gente vai fazer uma atividade, vai fazer uma leitura em voz alta, mas isso não é o todo, né? Por isso que a gente fala que o homeschooling tem que ser um estilo de vida, porque o estilo de vida leva a família a se moldar para aquilo. Então, a família vai se tornar mais leitora, a família que vai organizar né, o seu ambiente como uma biblioteca, ou vai se organizar para a sua casa ter um ambiente legal para essas crianças estudarem, os próprios materiais que forem escolhendo para ter ali uma organização, mas não precisa ser, como a gente sempre fala, um cartel general, né? Não pode ser aquela coisa de bater o sinal que nem na escola, porque na escola é atropelado. As crianças, elas não têm um tempo hábil para relaxar, para pensar de fato. Não, é atropelado, porque entra uma aula, terminou aquela aula, bate o sino, vai para outra aula, bate o sino, e é aquela coisa que às vezes a criança está empolgada na aula de matemática, mas agora já trocou, vai ser uma aula de português, ela ainda está pensando na matemática. Então, essas coisas atropeladas não tem como acontecer em casa. A gente tem que ter ali uma organização de horário, sim, mas tem que pensar na constituição dessa criança. 3 anos, o quê? Uma pré-alfabetização, são atividades de 5, 10, 15 minutos, ok? Você vai vendo as habilidades que ela está se desenvolvendo, depois ela vai para 4, depois ela vai para 5, 6. Então, a mensagem que eu quero transmitir às mães é que elas pensem que cada fase é única, cada período é único. Essa mãe precisa estudar aquele período. Por exemplo, uma criança com 3 anos, o que ela precisa de habilidades com 3 anos? Com 4 anos, com 5 anos, na fase de alfabetização, e não pegar os moldes da escola e tentar transformar dentro de casa, que sempre vai dar errado, porque a escola ela tem uma regra, uma instituição, uma forma, e lá é uma outra forma de pensar também. É aquela questão pensada formatada, né? Todas as crianças são iguais, todas as crianças fazem a mesma coisa. Em casa, não, a gente tem que ter esse olhar pessoal para aquela criança, para a constituição daquela criança, pelo temperamento dessa criança, e organizar o ambiente para isso. E funciona, isso dá super certo quando a gente tem uma leveza também na forma de educar. E principalmente, como a gente colocou aqui, o homeschooling não é uma banalização, o homeschooling não é deixar as crianças à toa, deixar elas só brincar, ou deixar ela na TV vendo desenho, ou só no computador. Não,
é ter uma boa rotina, é ter uma questão de estudo consistente. E os pais precisam se formar também. Eu acho que a grande diferença da questão de sucesso do homeschooling, e o sucesso, eu digo, é as crianças bem formadas, é no sentido dos pais também estarem preparados. Às vezes vai ter que aquela mãe que tem, como eu, 7 filhos, às vezes não vai ter um tempo para ter ali, nossa, horas de estudo só para a mãe, mas ela pode delegar, ela pode conseguir um professor, ou ela pode ter neste grupo de apoio um auxílio. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, no nosso grupo de apoio, nós temos agora uma organização que a gente se encontra toda semana. Toda semana a gente faz educação física em grupo. Então, opa, essa criança já vai ter atividade de educação física em grupo toda semana. Agora nós fizemos um projeto sobre a história da nossa cidade, onde a gente vai estudar geografia, vamos estudar a questão histórica desde, né, da colonização. A gente vem estudando sobre toda a história do nosso município, da nossa cidade. Quem descobriu a nossa cidade, né? Por que o nome da nossa cidade é esse? Então, a gente está estudando com as crianças, então já é um auxílio para essa mãe na vivência da história, buscar meios. Essa mãe tem que buscar meios para facilitar que o seu planejamento pedagógico aconteça. Mas também precisa ser família, precisa pensar que, olha, eu preciso ser mãe, eu preciso ser esposa, eu preciso cuidar da minha casa, né? A minha casa que eu preciso lavar roupa, eu preciso limpar, eu preciso cozinhar. Então, ser família, e às vezes naquilo envolver as crianças no dia a dia, para que a criança aprenda também a cozinhar, a limpar uma casa, a organizar os seus materiais, a organizar o seu quarto, é aquela questão, arruma a sua cama, porque isso é uma disciplina, isso é uma virtude. Então, ali nessas pequenas virtudes do lar, a criança vai sendo moldada a aprender o que vai ser aprendido lá fora, ou no trabalho, ou o que ela escolheu para a sua vida, né? Para a sua formação, às vezes religiosa, vai ser uma formação de família, vou casar. Então, ela vai aprendendo no dia a dia e ali vai se aperfeiçoando. Então, o que eu quero dizer para as mães é: não sejam ansiosas, não atropelem as coisas, vivam um tempo de cada coisa, e aquela questão da paciência no dia a dia, porque é a rainha das virtudes aqui do homeschooling, da casa, é a paciência. Não adianta, a gente tem que ter paciência, tem que respirar, tem que esperar a criança, tem que ir devagar, às vezes tem que botar um passo para trás, depois dar 2 para frente, e ali a gente vai vivenciando. E o mais mágico de tudo isso, que eu amo demais fazer homeschooling, é estar presente. É acompanhar os nossos filhos no desenvolvimento. E pensar que uma vez na vida eles só vão ter 10 anos, uma vez na vida eles só vão ter 12 anos, uma vez na vida eles vão ter 1 ano, né? E vai passar. Isso passa rápido. Ainda mais que a gente olha hoje que o Igor tem 19 anos, parece que foi ontem que eu alfabetizei ele. Parece que foi ontem que eu estava falando com ele ali na sala, explicando. Hoje ele está com 19. Então, é um piscar. Passa rápido. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos também com leveza, né? Isso aí. Ótimo. Então, e Diego, esse lado aí, que é uma outra ansiedade, né, que é a situação jurídica, institucional do homeschooling hoje no Brasil. Como é que você desenha esse panorama? Bem, homeschooling no Brasil, eu quero fundamentar a minha resposta nesse livro aqui, da FESC, Em Defesa do Ensino Domiciliar. É um livro que conta a história do homeschooling aqui em Santa Catarina e mostra, de forma muito detalhada, né, toda a nossa situação. O motivo da gente escrever esse livro foi justamente porque nós precisamos contar a história, né? E como aqui em Santa Catarina nós tivemos uma lei estadual que foi sancionada, foi aprovada na Assembleia Legislativa, foi sancionada pelo governador, porém foi levada aos tribunais pelo Ministério Público, foi derrubada, né, pelo Tribunal de Justiça Estadual, e foi levada ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal derrubou a nossa lei estadual. E, então, para demonstrar, né, o porquê disso, por que caiu a lei estadual, a gente escreveu esse livro, e para mostrar também a nossa luta nessa questão, né? Mas, de forma muito resumida, no Brasil foi decidido pelo STF em 2018, num acórdão, que era uma decisão, né, do STF em relação a uma família homeschooler gaúcha, lá de Canela, Rio Grande do Sul, que foi
foi denunciada e passou por todo o processo ali, por querer fazer o homeschooling, e foi subindo instância, chegou ao STF, e o STF julgou esse caso, e esse julgamento teve repercussão geral no Brasil, ou seja, significa que ele vale para todas as comarcas, todas as varas de infância e família de todo o Brasil, né? Então, desde o Acre até o Rio Grande do Norte, até o Rio Grande do Sul, né? É o que vale. E esse acórdão fixou um tema, chamado Tema 822, que diz: não existe direito público subjetivo ao aluno e sua família ao ensino domiciliar, inexistente na legislação brasileira. Porém, não é vedada sua criação por meio de uma lei vinda do Congresso Nacional. Ou seja, a STF decidiu que o homeschooling precisa ter uma regulamentação específica para ser vigente. Então, no STF, nesse julgamento, ele fixou um tema 822, que diz: não existe direito público subjetivo ao aluno e sua família ao ensino domiciliar, inexistente na legislação brasileira, porém não vedada sua criação através de lei vinda do Congresso Nacional. Em resumo, o STF está dizendo que o homeschooling precisa de uma regulamentação vinda do Congresso Nacional. Foi esse o motivo que derrubou a lei estadual de Santa Catarina, porque, segundo o tribunal, o Estado de Santa Catarina não tem competência para legislar o homeschooling. O homeschooling é tema para o Congresso Nacional e não para o Estado. Assim também aqui em Santa Catarina caiu a lei municipal de Chapecó. Então, ou seja, também com o mesmo argumento, não existe direito público subjetivo, né, ao homeschooling, etc., e precisa ser regulamentado pelo Congresso Nacional. Então, não é competência do município nem do Estado essa legislação. E as famílias que fazem homeschooling hoje, elas vivem num limbo jurídico, porque até durante a nossa conversa eu citei que alguns dos nossos países aqui na América Latina, o princípio da legalidade, que é um princípio, né, basilar da nossa Constituição, do devido processo legal, não, lá são respeitados, mas aqui, em relação ao homeschooling, não é, infelizmente, por causa dessa interpretação, desse limbo jurídico que o STF colocou às famílias. Justamente por esse fator, não existe direito público subjetivo, né? Então, assim, essa é a realidade das famílias educadoras do Brasil. Elas estão suscetíveis a serem processadas por estarem fazendo homeschooling, né? Então, podem ser denunciadas, essa denúncia pode ser levada do Conselho Tutelar ao Ministério Público. No Ministério Público, o promotor pode arquivar o caso, como já teve em vários casos no Brasil, que ele reconhece que não há abandono intelectual, que não há nenhuma infração administrativa com relação à criança, né? Porque daí o promotor vai olhar o ECA, né? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a LTB, que são leis ordinárias no Brasil, que lá tratam da matrícula e frequência obrigatória escolar dos 4 aos 17 anos. Então, alguns promotores já verificaram que as crianças não estavam em abandono intelectual, que o direito à educação delas estava sendo cumprido, até com um devotamento muito maior por parte daqueles pais em relação às crianças que vão para a escola. E, assim, os promotores arquivaram essas denúncias. Mas outros casos, o promotor, baseando-se nesse tema 822, que não existe direito público subjetivo ao homeschooling, processou as famílias. E os juízes, muitos deles, condenaram essas famílias à matrícula escolar, porque não existe direito público subjetivo ao ensino domiciliar. Então, a gente ficou, assim, à mercê da interpretação pessoal de cada agente público, de cada autoridade pública, né? Então, não podemos generalizar, né? Não é um tema apocalíptico que vai acabar o mundo para todas as famílias, não, é uma luta pelo seu direito, né? Pelo direito fundamental dos pais, até porque nós defendemos também que é um direito natural, mas também é um direito humano. E aí, nós temos na nossa legislação, no nosso ordenamento jurídico,
os tratados internacionais de direitos humanos, principalmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz, né, a Declaração Universal, lá no seu artigo 26, inciso 3, diz que os pais têm prioridade na escolha do gênero de instrução que será dada aos seus filhos, né? Então, mostra essa prioridade de escolha de gênero. Alguns hermanos, eles traduzem, em vez de gênero, na forma, né? Os pais têm escolha na forma de instrução dos seus filhos. Significa que eu vou escolher o gênero escolar para instruir os meus filhos ou o gênero domiciliar, familiar, né? É uma escolha, e é isso que é o homeschooling, é uma opção aos pais, né? Porém, no Brasil, nós não podemos esperar que as autoridades públicas nos acolham com flores, né? Com cafezinho, com leite, bolachinha, por estar fazendo homeschooling. Infelizmente, essa não é a realidade. Em vista disso, por falta dessa regulamentação, no Congresso Nacional brasileiro, o primeiro projeto de lei que foi apresentado foi lá em 1994, para regulamentar o homeschooling. E de lá para cá, vários projetos de lei já foram apresentados. Inclusive teve um, se eu não me engano, que foi no ano de 98 ou 99, foi por um deputado do PT. Então, assim, para ver como não é só um tema de direita aqui no Brasil. Não, já a esquerda já foi favorável, já quis regulamentar esse tema também. Mas e por que a partir de 94? É justamente por ser um motivo após a Constituição de 88. Uhum. Nossa, a Constituição de 88 já começou a ferir a autoridade da família na educação dos seus filhos, já igualou o dever do Estado e da família na educação das crianças. Uhum. Essa subida de nível do Estado, esse rebaixamento da família na educação, o Estado tomando para si um papel educador, né, colocou aí as demais leis, né, aí sobre um regime muito complicado, né, podemos chamar quase totalitarista, onde que o Estado quer um monopólio da educação para ele, né, e o ECA e a EDB não prevêem o ensino domiciliar. E por serem leis ordinárias, elas têm peso no ordenamento jurídico, né? Então são aplicadas e muitas vezes são aplicadas com o peso da caneta do juiz, né? Certo. Magistrado. Então, devido a essa necessidade de regulamentação, aí hoje há no Congresso Nacional um projeto de lei que foi protocolado em 2012, e todos os projetos de leis de 2012 em diante foram apensados a ele, ou seja, anexados a ele. Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados em 2022 e desde maio de 2022 está no Senado Federal, na Comissão de Educação. Então, estamos indo para 4 anos que foi aprovado na Câmara dos Deputados, está na Comissão de Educação do Senado Federal. E no ano passado, em outubro, foi apresentado o parecer favorável da relatora desse projeto de lei lá no Senado. A senadora Dorinha apresentou seu parecer e agora está aguardando para a votação na Comissão de Educação. Após a votação na Comissão de Educação, que agora ele está pronto para ser votado, devido à apresentação do parecer da relatora, ele vai, depois da votação da Comissão de Educação, vai a plenário geral do Senado. Aprovado no plenário geral, vai a sanção do presidente da República. Atualmente, e é um dos motivos que o homeschooling não foi adiante nesses 4 anos no Senado Federal, o principal motivo. Mas por que ele está parado há 4 anos? Por que a relatora não apresentou antes esse parecer? Porque o governo atual é totalmente contrário ao homeschooling. E a atual presidente da Comissão de Educação, ela é ligada à base do PT, né? Ela é uma senadora do PT, de Pernambuco, a senadora Tereza Leitão, e ela é veementemente contra o homeschooling. Então, ela não vai pautar. Isso é algo que ela já deixou explícito, né? Então, é algo que há essa pressão por parte da posição atual, né, que é o governo, de não pautar o homeschooling.
E aí, por isso, esse foi o principal fator, o principal motivo por que não foi contado ainda. E agora, mesmo assim, nós estamos pintando como um Davi versus Golias. O Estado é muito grande, o governo tem muito peso, né? Tem muita influência lá dentro do Senado, e precisamos dessa regulamentação agora a nível nacional, que é a única forma de regulamentar o homeschooling, né? Como eu já falei anteriormente, a lei de Santa Catarina, por exemplo, a estadual caiu, a lei municipal de Chapecó caiu, mas todas as outras leis municipais de todo o Brasil, desde Porto Alegre, Cascavel, Toledo também, que é no Paraná, Sorocaba em São Paulo, Taubaté, Vitória, Espírito Santo, Salvador, na Bahia, todas essas leis municipais, que são inúmeras, caíram, né, nos tribunais. E as leis estaduais, como no Paraná, também caiu, e a lei distrital do Distrito Federal também caiu. Então, ou seja, a questão de regulamentação para ter uma lei explícita de homeschooling, para garantir a segurança jurídica às famílias, precisa vir do Congresso Nacional. Sem essa regulamentação, infelizmente, as famílias não estão, na prática, podendo contar com o seu direito natural, muito menos com o seu direito humano, que está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, né? Então, para ter segurança jurídica, de fato, precisa ter a regulamentação específica do tema, né? Ok. Esse é o cenário atual. Ok. Então, para encerrarmos aqui, eu gostaria que vocês dissessem como entrar em contato com vocês, caso alguém precise, uma família precisando de orientação, seja no lado educacional, no lado pedagógico, seja no lado jurídico, né? Como é que eles podem entrar em contato com vocês e que tipo de apoio vocês podem oferecer? Sim, então nós temos os nossos trabalhos nas redes sociais, com Educando para o Céu. Então, no Instagram é @Educando para o Céu. Também o nosso site. No nosso site vocês encontram mais informações, nossos cursos, materiais, consultoria de homeschooling, apoio via WhatsApp, né, para dúvidas, perguntas, e também entrar nos nossos grupos, né? Ali, nós temos ali no nosso site também a nossa editora, né, nossa livraria, ali onde nós divulgamos livros relacionados à educação, na forma geral, a questão de educação infantil, literatura, né, buscando na nossa livraria, e ali a gente também encaminha para as associações, dependendo do estado que essa família vive, né, ela está em São Paulo, está no Rio de Janeiro, está em Santa Catarina, por causa das redes de apoio, que seriam os grupos de apoio, né. Isso, as associações, nós temos aí a FESC, a fesc.org.br, também temos a NED. A NED está atualmente em processo de troca de site, mas digitando Associação Nacional de Educação Domiciliar, já logo vai aí aparecer o site para vocês no Google, né? Atualmente é aned.digital, mas como falei, está em processo de troca, né? A NED atende todo o Brasil, né? E a NED hoje ela conta com um serviço chamado SAGE, Serviço de Assistência Jurídica, onde temos ali advogados que passam por um curso específico, jurídico, para homeschooling, né? Ou seja, então, todos os advogados parceiros da ANED, antes de serem parceiros, passam por um curso de formação específico sobre homeschooling, porque homeschooling é totalmente diferente de qualquer outra atuação educacional ou da área familiar. É muito diferente a atuação, né? A gente sempre fala que precisamos ter bons advogados que não somente sejam sensíveis ao homeschooling, simpatizantes do homeschooling, mas que saibam como que a máquina funciona, né? Então, como o sistema funciona atualmente no Brasil, nos tribunais, né? Então, a gente, através da NED, tem todo esse apoio jurídico às famílias, né? Também tem uma rede de apoio de parceiros, aí professores, instituições, editoras, parceiras da NED. Na FESC também, nós temos aí um encontro mensais aqui em Santa Catarina, encontros online também, trazendo várias informações. Temos uma rede de apoio às famílias e a nossa luta principal é em busca de uma regulamentação justa. Como eu falei, é uma briga de Davi versus Golias, mas atualmente, mesmo com
a nossa pequenez, conseguimos grandes avanços em um texto, apesar de não ser ideal, mas é um texto que não tem nada de impeditivo para que hoje todas as famílias que façam homeschooling possam continuar fazendo homeschooling. Então, a gente já conseguiu vários avanços, apesar de não na velocidade que nós esperávamos, né, que nós queríamos, mas, de fato, precisamos reconhecer que, mesmo assim, tivemos pequenos avanços. E não podemos parar justamente até onde que nós já chegamos, né? Então, hoje, as associações têm um grande trabalho pela frente, precisam muito da união dessas famílias em prol da educação inicial no Brasil. Ok, Diego, Patrícia, olha, agradeço imensamente a vocês terem se disposto neste sábado de Aleluia, né? Estamos aqui na Semana Santa, conceder essa entrevista. Vocês se mostraram muito informativos, bem informados, né? Sabem do que estão falando, né? Têm conhecimento de causa. Então, certamente, essa entrevista deve, né, se Deus abençoá-la, chegar às pessoas certas, né, e ajudar essas famílias, enfim, a seguirem um bom caminho, começarem a sua jornada educacional com o pé direito. Deus abençoe vocês, agradeço demais novamente, tá? Sua família maravilhosa, que continuem seguindo nesse bom caminho, tá? Então, isso é o último para vocês. Então, grande beijo, abraço a todas as 7 crianças aí, as 9, né, que fazem essa família maravilhosa. Muito obrigado.